A graça e a paz ao Senhor, a todos os presentes, amém? Amém, muito bom estar com vocês aqui nessa noite, nesse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que Deus possa estar ministrando grandemente no seu coração, através das canções, através da palavra, através deste momento que nós estamos reunidos para louvar aquele que é digno, Jesus Cristo, nosso Senhor. Às vezes existem momentos nas nossas vidas que nós pensamos em olhar para trás, em seguir outro rumo diferente do que nós estamos seguindo hoje, às vezes por lutas, por tribulações, por dificuldades, mas quando nós clamamos o nome de Jesus, Ele vem nos socorrer, amém? Quando nós clamamos o nome de Jesus, Ele responde e Ele vem com grande poder sobre as nossas vidas, e é por isso que nós estamos reunidos aqui hoje, para clamar o nome de Jesus, e saber que Ele sempre vai nos amar, sempre nos amou. E essas canções que nós vamos estar ministrando agora falam um pouco a respeito disso. Por isso eu te convido que mesmo assentado, você possa estar meditando na letra dessas canções, você possa estar louvando ao Senhor junto conosco, e que Deus possa estar ministrando grandemente ao seu coração, amém? Seja nunca
ficar de pé só para declarar essa frase conosco nessa noite? E clamamos o nome de Jesus. Acredite nessa verdade, Ele nos ajuda. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar. Glórias a Deus. Ele nos ajuda. Senhor, nós estamos aqui diante da sua presença, Pai, e nós clamamos esse único nome, o nome de Jesus, esse nome tão maravilhoso, esse nome tão lindo, esse nome que traz paz no ambiente quando nós cantamos. Quando nós declaramos Jesus, as nossas tormentas se acalmam, as nossas tempestades se vão. Quando clamamos Jesus, os nossos temores se dissipam. Quando elevamos esse nome e declaramos que Ele está sobre todo nome, o nosso coração se acalma, o nosso coração desacelera, porque confiamos de que esse nome tem todo o poder. E nós clamamos o nome de Jesus, e nós dizemos: Senhor Jesus, seja bem-vindo aqui nesse lugar. Faça desse lugar essa noite o teu trono de glória, através dos nossos louvores, através das palavras que aqui falaremos, através de tudo que acontecerá. Nós queremos a sua presença entre nós. Por isso clamamos, Jesus, o teu nome poderoso, trazendo libertação, trazendo cura, trazendo restauração, mudança de vidas. Ó Deus, que o Senhor possa restabelecer sonhos, projetos, vida em corações que entraram essa noite dilacerados pelo pecado, machucados pela vida, em luto pelas circunstâncias. Que o nome de Jesus hoje seja visto, pregado e percebido nesse lugar. Nós clamamos, Senhor Jesus, venha com a sua presença entre nós, porque nós precisamos de Ti desesperadamente. Vamos dizer mais uma vez, clamamos o nome de Jesus nesse tom. Você pode dizer isso? E clamamos, oh, esse nome tem poder. E clamamos nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar. Agora vamos fazer bem alto para espalhar pela nossa vizinhança todas. Vamos dizer. Você pode erguer mais a sua voz. Deus não procura afinados, Deus não procura técnica vocal, Deus procura adoradores. Que esse bairro escute, que Sertanópolis escute, que aqui tem um povo que clama o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. E clamamos, nome que cura, nome que liberta, nome que restaura, nome que dá vida aos mortos, nome que ressuscita sonhos. É o nome de Jesus. Seja bem-vindo, Jesus, a esse lugar. Teu nome é santo, teu nome é maravilhoso, teu nome é tremendo. Nome de Jesus, Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele te ajuda a carregar a cruz essa noite. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir mais uma vez. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Você pode se assentar um pouquinho, por favor. Quero cumprimentar você com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos muito felizes de ver vocês aqui, em pleno feriado de carnaval.
muitos e muitos dos nossos irmãos viajando, muitos e muitos dos nossos irmãos recebendo visitas nessa noite, muitos e muitos dos nossos irmãos colhendo, que é época de safra. E que bom ver você aqui essa noite, ver a igreja bonita como está. Graças a Deus que você decidiu estar conosco aqui. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para a sua vida, para o seu coração, e já começou a fazer através desse início dessa celebração. E você que está nos visitando hoje pela primeira vez, você que veio de outra cidade, de outro estado, veio visitar parente, ou você que é de Sertanópolis e veio a primeira vez, a gente queria dar um presente para você. Então o Mateus vai estar ao final da nossa celebração, na saída direita do templo, estará posicionado ali. Nós temos um kit, um presente especialmente preparado para você, visitante de primeira viagem, tá bom? Então nós queremos que você passe lá e, por favor, se identifique para que a gente possa te presentear. Também queríamos lembrar os nossos irmãos que nós temos a nossa terça-feira agora, é terça de carnaval, muitas pessoas também estarão aproveitando o feriado. Que tal você aproveitar e colocar na sua agenda, terça-feira, às 20 horas, das 20 às 21, um compromisso especial. Um compromisso com gente como a gente que está na Bíblia e que a gente precisa aprender delas, gente como a gente que superou desafios, dificuldades e problemas. Terça-feira, eu queria convidar você a vir. Nós teremos um pregador especial, vou guardar o nome, o segredo. Eu queria que você viesse aqui para conferir e estar conosco. Terça-feira agora, às 20 horas, a série de mensagem, gente como a gente, e você vai ter uma ministração especial aqui. Eu queria que você aproveitasse o feriado para estar conosco, tá bom? Lembrando os nossos irmãos e irmãs também, que nós estamos no nosso mutirão de pintura. Então a gente pede desculpa se existe algum transtorno na chegada sua aqui. Estamos tentando deixar o mais limpo possível, mas o nosso mutirão acontece no sábado e no domingo. E especialmente por causa desse feriado, se você quiser nos contribuir, nós teremos um pessoal que estará amanhã pela manhã, amanhã pela tarde e terça-feira também, manhã e tarde, para adiantar o projeto nosso aqui de pintura e a gente conseguir terminar o quanto antes possível, deixar nossa igreja bonita com a cara nova por fora, tá? Então, se você quiser participar, é só você falar com o Marquinho no final do culto. O Marquinho, você sabe quem é, ele vai estar amanhã de manhã com outra equipe aqui, ele pode direcionar e falar, não, vem amanhã de manhã, vem amanhã à tarde, na terça-feira, para a gente poder ter uma equipe trabalhando aqui, tá bom? Então, segunda e terça nós vamos continuar trabalhando. Eu quero agradecer a todos aqueles que estiveram conosco nesse final de semana. Nós melhoramos sim, com certeza, a frequência, mas esperamos ainda maior engajamento seu. Um período no final de semana, se você puder dar meio período do seu tempo, dar o dízimo do seu tempo e vir nos ajudar aqui, ajuda a limpar, ajuda a raspar, ajuda a pintar, ajuda a fazer o que for possível, a empapelar, tem tanta coisa que dá para fazer. E você, irmã, ajuda a trazer o café, ajuda a trazer o pão com presunto e mussarela, com mortadela, dá para ajudar também. Então nós queremos convidar vocês a se engajarem, participarem conosco para deixar mais bonito. A gente quer economizar financeiramente para poder investir em outros projetos. A gente quer economizar financeiramente para poder investir em outras áreas da nossa igreja. Então por que não usar a mão de obra nossa para poder servir no reino e poder economizar esse dinheiro que poderíamos pagar, é verdade, mas podemos investir em outras áreas. Então eu convido você a continuar fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Convido você a continuar contribuindo com essa causa. Nós não precisamos e nem queremos parar projetos que Deus está trazendo a nossa oportunidade de fazer aqui nessa casa. Então, por favor, continue com o seu compromisso, continue com o seu trabalho no reino, investindo financeiramente através dos dízimos, das ofertas, e recompensado você será com a graça de Deus, com certeza. Então continue mantendo essa obra para que os nossos projetos sejam ampliados e estendidos e não reduzidos. Contamos com vocês, contamos com a parceria de vocês. Tudo que nós estamos fazendo é para economizar e para ampliar o potencial da nossa igreja de investir em mais projetos e ampliar o nosso alcance com pessoas. Nessa última quinta-feira nós tivemos uma equipe aqui trabalhando com a melhor idade. Que lindo que foi, gente. Mais de 40 pessoas da melhor idade aqui no nosso salão social. Que coisa maravilhosa você ver um trabalho totalmente gratuito, com lanche, com brindes, com materiais, e você é responsável por isso. Não deixe de investir nessa causa, não deixe de investir nessa obra. É muito importante que você se comprometa em servir financeiramente essa comunidade, para que esses projetos continuem acontecendo, assim como as crianças, assim como os jovens e tantas outras coisas que nós temos praticando e em sonhos ainda em fase de incubação dentro do nosso coração. Queremos que você participe e esteja conosco nessa obra, tá bom?
Daqui a pouco nós vamos fazer os dízimos e as ofertas, e aí eu quero que você venha à frente e faça isso com o seu coração. Nós estamos hoje no último mês de fevereiro, último final de semana de fevereiro, então é uma oportunidade de você fazer a sua contribuição de fevereiro, você que ainda não fez. E lembrando você que daqui a pouco vai aparecer uma tela escrito "Que discípulos?", crianças de 3 a 8 anos à frente. Então lembre-se, após os dízimos e ofertas, quando aparecer aquele telão e acender as luzes, é porque os facilitadores estarão aqui à frente. Sua criança de 3 e 8 anos virá à frente, e nós não chamaremos e nem faremos aquela oração de costume, para dinamizar e possamos, então, as crianças já ir para a sua salinha, e nós possamos continuar celebrando e adorando ao Senhor. Então fique atento ao telão e às luzes acesas, que mostram que as crianças estarão aqui à frente, sendo recebidas pelos facilitadores, tá? Cadê o pastor João? Pastor João, vem aqui à frente um minutinho, por favor. Preciso dar um recado para a igreja, para que todos estejam conscientes, né? O pastor João, amanhã, ele estará fazendo, sobe aqui, pastor, por favor. O pastor João estará fazendo um curso na Jocum, em Curitiba, e esse curso, ele vai demandar 11 dias de trabalho. Então o pastor João, a partir de amanhã cedo, ele estará indo para Curitiba, e eu queria que você estivesse orando, porque é um curso de capacitação, de renovação, no agir do Espírito Santo, algo maravilhoso para trazer e acrescentar a vida do nosso amado pastor. Então, queria que você estivesse intercedendo por ele, apoiando a família, a Isa que vai ficar 11 dias sozinhas aí, sozinha não, nós estamos aí como irmãos, mas esteja por perto da família, também contribuindo, para que esses 11 dias sejam passados na presença do Senhor e ele aproveite o máximo possível, certo, pastor? Então nós vamos orar pelo pastor, 11 dias a partir de amanhã, de um curso na Jocum de Curitiba, no Paraná, e nós estamos muito felizes por isso. Estenda a sua mão para cá. Paizinho, louvado seja o seu nome pela oportunidade que o Senhor nos dá para investir também nos teus servos. E aqui está o teu filho, Pai, que vai poder participar desse seminário, e que o Senhor possa agraciá-lo profundamente, preparando o seu coração para tudo que vai acontecer naquele lugar. Sabemos que o Senhor já marcou na sua agenda, o Senhor já preparou esse dia, e com certeza o pastor João voltará ainda mais renovado, mais fortalecido, e com o poder da tua presença, Deus, e com o renovo da tua parte. Ó Deus, abençoe a viagem, a estadia, as ministrações, abençoe o retorno, e abençoe a vida da Isa, dos seus familiares, os seus filhos, as suas filhas, ó Pai, netos, guardando todos nesse período, para que nenhuma coisa tire a concentração, para que nada distraia o teu filho do que o Senhor vai fazer naquele lugar. Protege, abençoe e visite o teu filho, em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. À frente do seu banco tem um envelope. Você pode colocar a contribuição que Deus colocar em seu coração, e pode depositar nas urnas aqui à frente enquanto nós cantamos essa canção, tá bom? Então, vamos colocar em pé. Cumprimente pelo menos 10 pessoas perto de você. Pegue o seu envelope e então venha contribuir no altar do Senhor. Cumprimente a pessoa que está perto de você, diga: seja bem-vindo em nome de Jesus. Aproveita e diga para o seu irmão: nada é impossível para Deus. Amém? Diga para ele: nada é impossível para Deus. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti. Nada é impossível, em ti olhos se abrem.
Deus. Aleluia, as glórias ao Senhor Jesus, porque Ele é tudo em nós. Ele é a nossa essência, Ele é a essência do amor, Ele é a essência de tudo que há de bom em nós. Se nós temos algo que vale a pena, é porque o Senhor Jesus habita em nós através do seu Espírito, e Ele é tudo em nós. Em meio às lutas e tribulações, o Senhor Jesus sempre está conosco. Por isso nós vamos cantar uma canção que diz: Cristo, és tudo em mim, a minha esperança está em Ti. Eu sei que o Teu amor nunca falhará. Eu sei que o Seu amor nunca falhará, Jesus. Por isso nós iremos cantar que nós decidimos Te seguir e nunca voltaremos atrás, porque sabemos que o Senhor é a verdade, que o Senhor é a vida, que o Senhor é o dom de Deus, que o Senhor é o Cristo que deveria vir ao mundo para que fôssemos salvos. E essa salvação é a nossa alegria, é o nosso regozijo de estar na Sua presença, Jesus. Por isso nós iremos Te louvar nessa noite. Aleluias. Tudo que você precisa estar nele. Tudo que você precisa estar nele. Declara a Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Cristo, meu bem maior, minha alegria e salvação. A esperança que nunca falha. O céu é o nosso lar. Aleluia, o céu é o nosso lar. Nas tempestades eu louvarei ao Deus de amor. Seja a glória, Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em Ti. Tudo és para mim. Seguiremos juntos. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais.
decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Eu decidi seguir a Cristo e para trás não volto mais. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Ah, meu irmão, quando nós dizemos todos juntos, decidimos seguir a Cristo, vocês não têm noção de como o mundo espiritual reage a isso, de como o Senhor Jesus se alegra com as nossas vozes, com essa igreja cantando isso. Eu decidi seguir a Cristo e nunca mais vou voltar atrás. Isso é profundo, isso é maravilhoso. Isso quer dizer que você é salvo. Aleluia. Isso quer dizer que o Espírito Santo habita em você. Você percebe? Isso quer dizer que você acredita que Jesus morreu naquela cruz, que você não está aqui por acaso, que a sua vida não é um acaso, mas que o Senhor Jesus fez o impossível por você. Algo impossível aos olhos humanos, o Senhor Jesus pagou o preço naquela cruz, sendo Deus, sendo onipotente, sendo onipresente, sendo o Senhor do universo. Ele pagou o preço por você. E nós vamos cantar uma canção agora que diz: derrama a tua Shekinah. Shekinah é um termo que quer dizer presença de Deus, que quer dizer habitação de Deus, que quer dizer o Senhor está presente aqui. E se nós acabamos de dizer que Cristo é tudo em nós, que nós não voltaremos atrás, nós acabamos de dizer que queremos habitar na presença de Deus para todo sempre. Nós acabamos de dizer que o Senhor Jesus habita neste lugar. E é isso que nós vamos declarar agora. Esperamos por ti, Jesus. Vem, Jesus. Queremos te encontrar, queremos te abraçar. Tu és nosso Pai. Meu irmão, não deixe as barreiras te limitarem a estar na presença de Jesus. Você foi comprado. Não são os seus pecados que te afastam de Jesus. Se você acabou de declarar que Ele é tudo na sua vida, não são as suas falhas, as suas dificuldades que te afastam da presença de Jesus. Se você acabou de declarar que Ele é tudo para você, desfrute da presença. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Eis-nos aqui na sua presença, Senhor. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah. Da plenitude do teu Espírito. Derrama a Shekinah.
Eis-nos aqui na sua presença, Senhor. Yeah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah, derrama a tua Shekinah. Eis-me aqui em tua presença. Eis-me aqui em tua presença. Derrama a tua Shekinah na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Derrama Vamos declarar juntos na plenitude. Da plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah na plenitude do teu Espírito. Derrama Shekinah, derrama Shekinah. Derrama sobre nós, Jesus. Enquanto eu convido o pastor para subir aqui já, enquanto ele sobe, eu queria que você declarasse comigo essa parte da música. Espero por ti. O Senhor está aqui na presença, Ele vai falar através da palavra na sua vida. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Mais uma vez vamos declarar. Espero por ti. Espero por ti. Espero por ti. Sei que estás aqui. Ele está aqui, amado. Amém, glória a Deus. Aplauda Ele. Ele está aqui. Aleluia, você pode se sentar. Obrigado, equipe de adoração. Glória a Deus por esse tempo que podemos passar juntos aqui. Nós estamos com a nossa série de mensagens, Gente como a Gente. E nós, desculpe gente, como a gente na terça-feira, desintoxicando a alma, desculpe, perdão. Nós estamos com essa série de mensagens de desintoxicando a alma. E eu vou falar para vocês que eu tenho sido tão ministrado que a minha previsão era ser hoje a última ministração, mas ainda o Senhor tem falado mais ao meu coração sobre assuntos de desintoxicação da alma. Você sabe que nesse
começo de ano, pelo menos nesse primeiro semestre, nós queremos que a igreja seja ministrada em 3 áreas: na cura da alma, na cura dos relacionamentos e na cura da comunidade. Então são 3 coisas que gostaríamos que o Senhor trabalhasse em relação à cura sobre a nossa vida. Cura da alma, que é o desintoxicando a alma. Cura de relacionamentos, que nós abordaremos futuramente. E a cura da igreja, que se diz respeito à comunidade, à identidade que somos como filhos de Deus e quando compomos essa comunidade que se chama presbiteriana, evangélica, protestante. Mas esse tema tem me incentivado a pensar, refletir sobre padrões e comportamentos na minha vida que são automatizados, padrões e pensamentos na minha vida que são sem critérios, padrões e pensamentos na minha vida que têm invadido meu coração, contaminado minhas ações e têm trazido prejuízo em todo o meu redor. Portanto, quando falamos em desintoxicação da alma, nós estamos falando de um estilo de vida que caminha para a cura, um estilo de vida que rejeita as toxinas, um estilo de vida que coloca um fim a esse estado contínuo e constante de intoxicação que afeta casamento, família, pessoas, que afeta trabalho, que afeta o bem-estar pessoal, o bem-estar social, que afeta a realização profissional, que afeta a fé, a vivência eclesiástica e tantas outras coisas que se desdobram para a nossa vida. Portanto, quando falamos em desintoxicar a alma, estamos falando de um desejo nosso de nos livrar das cadeias mais profundas que padronizam o nosso comportamento e as nossas ações. Hoje eu quero ministrar com você sobre esse tema, passividade. Passividade. Talvez você já ouviu falar algumas canções, ou já viu algumas composições. Por exemplo, se você for mais do pop rock, vai dizer mais ou menos assim: vou deixar a vida me levar por onde ela quiser. Lembra? Você já ouviu? Se você for mais do pop rock, você já cantou e já escutou essa música no rádio do seu carro que diz: vou deixar a vida me levar. Mas se você é mais do pagode, mais do samba, você já ouviu aquela canção que diz: deixa a vida me levar, vida leva, eu deixa a vida me levar, vida leva, e o pezinho já começa a bater aí embaixo, tá vendo? Então, se você já é do pagode ou do samba, já ouviu canções relacionadas, você provavelmente já ouviu deixa a vida me levar, o vida leva eu. O que na verdade está por detrás de todas essas palavras? O que está por detrás de todas essas confissões? Porque quando nós cantamos, sejam músicas que nós cantamos na igreja, ou sejam as músicas que nós conceituamos como seculares, nós estamos fazendo confissões da nossa vida. Por isso que nós falamos, para você não gastar o seu tempo ouvindo e cantando músicas que não tenham sentido para você, que não alimentem a sua fé, que não te posicionem no lugar mais elevado. Por exemplo, se você for cantar, e essa é das antigas, um fio de cabelo no meu paletó, se você for cantar uma música dessa, você está declarando que aquele relacionamento passado ainda faz diferença para você, e você começa então a se contaminar com coisas parecidas. Então, a nossa palavra para você relacionada a isso é: por que ficar cantando coisas que não sustentam a minha fé, que não alicerçam a minha crença, que não fundamentam o meu pensar em Cristo? Então, se você já escutou essa música, vou deixar a vida me levar, ou deixe a vida me levar no imperativo, está dizendo que você acostumou com um padrão de vida de passividade. E se você adotou isso como filosofia de vida, então a sua vida é um eterno acaso. Então você vê tudo como um aspecto determinista, tinha que ser assim, aconteceu assim, tinha que ser dessa forma, e é dessa forma e ninguém muda. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morrerei assim, como dizia a música da Gabriela. E você foi assumindo comportamentos e padrões de passividade, onde você hoje enxerga a sua vida como algo estático, como algo padronizado, como algo definitivo, como algo determinante. E você então assumiu uma posição de passividade. Você se tornou um sujeito passivo da oração. Você sabe, você talvez não tenha faltado dessa aula de português, que você lembra da oração onde temos o sujeito ativo e o sujeito passivo da oração. Por exemplo, fui ao mercado. Então eu sou o sujeito ativo da oração. Eu quis ir. Mas fui levado ao mercado, significa que eu me tornei sujeito passivo da oração. Não foi eu quem foi, mas alguém me levou. Portanto, eu já sou passivo. Você assumiu uma posição na sua vida em relação a isso.
se for caracterizar e for classificar e catalogar todas as suas atitudes, você pode falar: bom, a minha vida está me levando no setor financeiro. É verdade, eu sou passivo em relação à minha família, eu sou passivo em relação ao desastre no matrimônio, eu sou passivo em relação ao que aconteceu na minha empresa, eu sou passivo em relação à minha vida espiritual. E você está se identificando, enquanto eu falo isso, sentindo que você perdeu o controle de alguma coisa e se tornou então, portanto, sujeito passivo da oração, sujeito passivo da vida, sujeito passivo das decisões, sujeito passivo das escolhas, e hoje está você aí num sintoma de passividade contínua e constante. O que é passivo? O dicionário define da maneira seguinte: que sofre ou é objeto de uma ação ou impressão, aquele que não tem iniciativa, indiferente, apático. Então, o filho está dormindo com a namorada. Fazer o quê, né, pastor? Você sabe como é essa geração? Passivo. A filha está chegando tarde em casa e você está comendo as unhas e o cabelo. E aí você diz: fazer o quê, né, pastor? É a vida, já alcançou seus 15 anos de idade? 15 anos. Passivo. Pois é, né, pastor? O mercado de trabalho está difícil para todo mundo, né? Então nós estamos aí sofrendo com a crise do desemprego, então eu estou aqui em casa. Quem sabe a hora que melhorar, o Temer fizer as mudanças necessárias na política, quem sabe a coisa fica boa, então eu consigo alguma coisa na vida. Passivo. Então, pastor, eu estou esperando alguma coisa acontecer, sempre na espera, sempre na defensiva, sempre na passividade, sempre esperando que as coisas se resolvam naturalmente quando não resolvem. Gente que não tem condição de tomar iniciativa, foi profundamente magoado e não pede perdão, porque está esperando o outro vir, e está esperando o outro vir ajoelhado. Você me perdoa? Isso não vai acontecer, minha querida, isso não vai acontecer. Por isso você não pode ser passivo de uma mágoa, não pode ser passivo de um ressentimento, não pode ser passivo de um pecado, onde você chega para o pastor e fala: pastor, meu pecado é esse, mas sempre foi, sempre vai ser, e eu não consigo me libertar. Passivo. Gente que está no vício, gente está no vício da droga, do cigarro, da bebedeira, gente está no vício da pornografia, da sexualidade aflorada ou deturpada, pervertida, gente que simplesmente assume a condição e fala: a minha vida é assim, esse é o meu karma, essa é a minha cruz. É que dependendo da sua religião, você vai assumindo novos termos para isso. É meu karma, é a minha cruz, é a minha luta pessoal, quando na verdade você está se tornando um ser apático, indiferente, sem iniciativa para a mudança. E eu quero hoje olhar num texto com vocês, que me mostra que em algumas ocasiões da minha vida, sim, eu posso ficar numa situação de completa passividade, eu posso sim ficar numa condição de completa entrega, mas isso não é definitivo na minha vida e nem deve ser. E que texto eu quero usar para isso essa noite? Atos capítulo de número 27. Se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar comigo, grifar os textos que eu vou destacar aqui, anotar na borda da sua Bíblia algumas palavras, mas Atos capítulo 27, tem uma palavra que eu gostaria de compartilhar com você, que fala sobre vencer a passividade, vencer o determinismo, vencer o deixe a vida me levar, vencer uma vida sem propósito, sem sentido, sem significado. Atos capítulo 27, versículo de número 1 em diante, diz assim. Na verdade eu começarei aqui no telão, no versículo 5 com você, porque o primeiro ele só situa geograficamente, tá? São situações geográficas que para o nosso momento agora eles não nos interessam. Nos interessa agora onde que o Paulo está nesse exato momento. Diz assim, Atos 27, versículo 5. Tendo atravessado o mar aberto ao longo da Cilícia e da Panfilha, ancoramos em Mirra, na Lícia, ali tudo no mar Adriático, tá bom? No sul da Grécia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava de partida para a Itália e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias e tivemos dificuldades de chegar a Cnido. Não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de frente a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldades e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Lazéia. Ou seja, eles chegaram a um lugar chamado Bons Portos, um lugar que para eles naquele momento era necessário parar e necessário fazer a nova trajetória e rota de navegação.
É aqui que começa o problema. Eles estão navegando ao sul da Grécia, estão navegando ali entre as ilhas e as diversas ilhas que no Mar Adriático, e agora eles estão diante dessa situação. Param num lugar chamado Bons Portos, e aí o pessoal não quer sair de lá. Por quê? Porque eles tinham perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum. E aí Paulo então advertiu lá nos Bons Portos, falou: pessoal, vamos dar uma parada aqui? Vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Para aí um pouquinho comigo, deixa sua Bíblia aberta se você assim preferir, mas eu quero parar um pouquinho nesse lugar aqui e a gente começar a visualizar a nossa vida nesse texto, até chegar no ponto da passividade que eu destacarei aqui com vocês. Vamos lá. O texto diz que o Paulo se levanta e fala assim: pessoal, eu preciso avisá-los, a viagem não vai ser boa não. Se a gente sair desse porto, tem muito perigo aí no mar, e nós vamos sofrer, a carga vai sofrer e o navio vai sofrer. Todos nós estamos no mesmo barco, então é melhor a gente não sair dos bons portos aqui onde nós estamos. Paulo representa a palavra de Deus, o navio representa a nossa vida. É bem claro isso para mim. Paulo é a palavra de Deus que diz para você: não vá. Paulo é a palavra de Deus que diz para você: não avance. Paulo é a palavra de Deus quando fala ao nosso coração: não está certo, situe-se na minha presença, espere, não haja, não faça. Ou seja, sempre quando nós tomamos decisões na nossa vida, a palavra de Deus está por detrás nos assessorando. Nós só não acessamos quando nós não queremos. A palavra de Deus diz no Salmo, capítulo de número 32, diz assim: não sejam, Deus dizendo, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminhos pelo qual deve andar, e sob as minhas vistas eu te darei o conselho. Não sejam como o cavalo ou como a mula, que se não for com cabresto, eles não te obedecem. Deus diz: eu vou te instruir o caminho, eu vou mostrar qual é a melhor decisão, eu vou mostrar qual é a melhor alternativa, eu vou abrir as portas para que você saiba que isso é meu, mas eu vou te instruir. Mas não seja como o cavalo, não seja como a mula, não fica relinchando quando eu falo para você: não, não é agora, não é a hora, não é isso que eu preparei para você, não é o meu melhor para você. E aí você fica, não, a mula relinchando, gritando, coiçando todo mundo, porque você quer agora, porque você quer tomar a sua decisão. Deus diz: não, eu vou te instruir. Quando você quiser ouvir o meu conselho, eu tenho conselho para te dar. Isaías, capítulo de número 30, tem uma palavra maravilhosa que diz assim, que Deus fala aos seus filhos: quando você estiver andando e não souber o caminho pelo qual seguir, você ouvirá uma voz dizendo atrás de você: esse é o caminho, ande por ele. Deus não deixa a gente sem a sua palavra. Deus não deixa a gente sem as placas de orientação. Deus não deixa a gente sem as placas de sinalização para que a gente tome as decisões mais acertadas. Deus nunca deixa a gente sem a orientação da sua palavra, e Paulo representa essa palavra. Paulo está dizendo: pessoal, é o seguinte, vai ficar feia essa navegação se a gente sair daqui. E Deus disse para você, lembra? Vai ficar feio se você tomar essa decisão. Esse não é o caminho melhor. Essa não é a pessoa para namorar. Essa não é a pessoa para casar. Esse não é o trabalho para você ir. Essa não é a atitude para você tomar. Esse não é o lugar para você frequentar. Esse não é o negócio para você fazer. Essa não é a ação para você implementar. Essa não é a palavra para você dizer. Esse não é o filme para você assistir. Essa não é a voz para você escutar. Deus nunca nos deixa sem suas advertências. Deus sempre coloca placas de orientação para que possamos nos orientar, para que possamos decidir através dela. A palavra de Deus é a placa de orientação, ela norteia toda a atividade do cristão, ela norteia todas as nossas decisões, ela por si só já é balizadora de nós. Se vocês pegarem alguém que não crê em Deus e que pela Bíblia quiserem tomar a decisão, já vão fazer decisões acertadas só por seguirem o manual do fabricante. A Bíblia é o manual que diz quem nós somos, como funcionamos, como lidar com as nossas escolhas e como seguir por valores e princípios que nos façam bem. Deus nunca nos deixa sem placa de sinalização.
Deus não te deixou sem placa de orientação. Você quem escolheu sair do porto quando deveria ter ficado. Você quem escolheu levantar a âncora quando deveria ter fortalecido ainda mais fundo a sua âncora. Foi você quem escolheu abrir as velas e singrar os mares quando você deveria ficar em solo firme. Foi você que tomou a sua decisão. Deus disse para você: não é hora para isso, não é o momento para isso. Você precisa da minha presença. Esse é o caminho que eu escolhi para você. Só que você ignorou as placas de sinalização. E hoje você está aí, envergonhada, envergonhado. Ao sair de casa, disse: será que eu vou na igreja hoje mesmo? Depois do que eu experimentei, depois do que eu vivi, depois do que passou na minha vida, depois dessa semana, será que eu vou na igreja ainda? Aí está você, sentado já do meio para trás da igreja, com sentimento de vergonha, com sentimento de angústia, com sentimento de que você tomou o pior caminho e se sente profundamente desiludido por isso. E talvez você esteja aí dizendo que Deus tem culpa nisso. Talvez você esteja aí dizendo que as pessoas têm culpa nisso. Talvez você esteja dizendo que outros prejudicaram você. Eu preciso só te dizer uma coisa: você esqueceu de ver a placa de sinalização. Você esqueceu de se guiar pela rota que Deus havia preparado. Porque Deus nunca nos deixa sem aviso. Aquele barco ia sofrer com a tempestade, mas Deus manda Paulo para aquele barco dizer: levante-se e diga para esse povo não sair do porto, porque tem tempestade à vista. Tem tempestade à vista. E Deus dizendo para você: tem tempestade à vista aí, minha irmãzinha. Tem tempestade à vista aí, meu filhinho. Tem tempestade à vista aí, meu querido. Deus dizendo para você: tem tempestade à vista. Ele manda a sua palavra. Levanta-se alguém como Paulo. Levanta-se a palavra de Deus. E você ignora por completo e ainda quer colocar a culpa em Deus e nas pessoas. Quando você não ficou atento às placas de sinalização. Suas escolhas foram erradas. Suas decisões foram prejudiciais. E você hoje está amargando a pena e a consequência de ter escolhido errado. Que pena. Infelizmente, você não pode culpar Deus por isso. Porque Ele sempre deixou placas de sinalização para que você se orientasse por elas. Ele sempre manteve fidelidade na sua palavra e na sua voz te orientando. Mas infelizmente os ouvidos se ensurdeceram e você não foi capaz de ouvir. Não foi capaz de ouvir por quê? Porque para você não era lógico o que Deus estava pedindo naquele momento. Para você não era lógico o que Deus estava dizendo naquele momento. Não é lógico. É lógico? Claro que não, olha para o texto. Quem é que está dando a orientação para não sair do porto? Paulo. O que o Paulo é? Perito, capitão, marinheiro dos mares. O grande navegador dos 7 mares. É isso que Paulo é? Gente, Paulo não é apóstolo aqui, tá bom? Paulo não é líder de igreja aqui, tá bom? Paulo não é marinheiro, Paulo não é dono do navio. Sabe o que Paulo é aqui? Prisioneiro. Paulo está com corrente nas mãos e nos pés, porque ele foi preso e apelou para César, e eles estavam levando Paulo para Roma, para ter seu julgamento em Roma, na jurisdição assumida de César. Paulo não é capitão, Paulo não é marinheiro, Paulo não é dono do navio, Paulo não é líder, Paulo não é ninguém nesse barco, Paulo é um prisioneiro. E aí o camarada prisioneiro se levanta no meio do barco e fala: gente, eu tenho uma palavrinha para dar para vocês, corrente, né? Imagine só, chegar aqui a minha pessoa, não desprezando, é óbvio, mas em virtude da sua, como que eu posso dizer, da sua não consciência, não sã consciência, é óbvio que a gente não ouviria. Chega aqui um bêbado que não está em plena consciência, não é a pessoa, mas é o bêbado embriagado. Essa pessoa, ela dá uma orientação para nós, ela diz: gente, eu gostaria de dar uma orientação para vocês, não saiam aqui fora, porque vai começar a chover canivete aberto. Aí você fala: rapaz, não é que pode, isso é lógico. Primeiro, porque um cara embriagado, ele está fora de si, e chover canivete aberto é possível. Então, com certeza, vamos ficar na igreja até parar a chuva de canivete aberto. É assim que a gente faz? Claro que não, porque não é lógico, não é sensato, não é racional, não é objetivo. Agora você imagina um prisioneiro se posicionando e levantando e dizendo assim: pessoal, fica no barco, fique aqui no porto, porque vai vir tempestade à vista. Quem é que não consegue ver isso? O capitão, ele foi ouvir a palavra do piloto e do dono do navio. Então olha lá o texto, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Quem o capitão segue os conselhos? De Paulo? Claro que não, gente.
do piloto e o do dono do navio. Por quê? Porque não é lógico que um prisioneiro dê palpite sobre navegação em mares. Não é lógico, não é racional, não faz sentido. Eu não sei se você está entendendo já o que eu estou querendo dizer para você, mas as maiores enrascadas da sua vida, as piores escolhas que você fez, é porque no momento não era lógico para você. Porque Deus pede coisas que às vezes não são lógicas para nós. Deus pede coisas para nós que às vezes nos faz superar os nossos instintos, faz superar os nossos sentimentos e faz com que sejamos dirigidos pelo Espírito Santo e não pela nossa sensatez humana. As piores escolhas que você tomou na sua vida foi tomando, tentando ser lógico. Afinal de contas, eu já tenho 15 anos, eu preciso namorar, vou ficar para a titia, eu preciso namorar, é minha oportunidade. Você entrou e olha o que aconteceu. Não era lógico você negar um partidão daquele. Não era lógico. Todo mundo faz isso no trabalho. Todo mundo faz essa situação, todo mundo tira o seu, todo mundo engana um pouquinho, porque todo mundo tira um benefício, afinal de contas, ninguém é tão prejudicado, mas cada um recebendo um pouquinho fica bem. Então é lógico para o sistema comercial, é lógico para a empresa que eu trabalho, que eu consiga tirar um pouquinho mais da minha comissão, usando de meios e de subterfúgios que não sejam corretos, que não sejam íntegros, que não sejam sinceros. Então você disse, é lógico que todo mundo faz isso, e você fez o que era lógico para você. Foi pego com a mão na botija. E olha só o seu currículo. Não era lógico, não é verdade? Não é lógico que alguém espere até o casamento para ter relação sexual. Afinal de contas, já está namorando há 6 anos, 7 anos. Já sei que vai ser a minha esposa, já sei que vai ser o meu marido. Para que ficar esperando o casamento? Não é lógico, porque afinal de contas, ninguém hoje casa virgem mais. Não é lógico isso, não é lógico. E aí você foi para tentar fazer lógico. Você foi tentar fazer sentido. Olha o que deu. Ele saiu, foi embora, vazou. Ela vai embora, vazou, e você ficou com as mágoas, com as dores de ter sido usada ou usado. Não é lógico, não é verdade? As piores escolhas que nós fazemos foi quando a gente tentou ouvir o dono do piloto, o dono do barco e o piloto do barco. As piores escolhas que nós fazemos na nossa vida é quando nós queremos seguir pelo lógico, pelo sensato, pelo coerente do ponto de vista humano, pelo racional, pela ponderação do ser humano. O nosso erro, o nosso tropeço, os maiores deles se dão quando a gente se faz lógicos. Quando a gente deixa de ser dirigido pela ação do Espírito Santo e tenta fazer as coisas fazerem sentido. Você só quer que as coisas façam sentido, não é verdade? Você só quer que as coisas tenham um senso. Mas eu preciso te lembrar uma coisa: servir a Deus não faz sentido. Servir a Deus não tem sentido algum, porque Jesus fala, se você quiser o ser o primeiro, seja o último. Já é a lógica diferente da nossa. Jesus disse, se você quer ser o maior, seja o menor. Mas peraí, como é que é esse negócio? Jesus disse, se você quiser ser grande, se você que sirva. Jesus inverte toda a possibilidade para dizer que seguir a Deus não é lógico, não é racional. Seguir a Deus, às vezes, não faz sentido algum. Seguir a Deus às vezes não faz sentido algum. Sabe por quê? Porque nos casos da vida e das decisões, nós somos dirigidos pelos valores do Espírito, pela condição do Espírito Santo, pelo sumo conselheiro que é a palavra de Deus na nossa vida. É ali que está a nossa direção e não na lógica humana. Ora, Paulo disse isso em 2 Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios, perdão, ele diz assim, o homem carnal não entende das coisas do homem espiritual, porque é loucura, não é loucura, gente? Não é loucura um jovem de 24, 25 anos se guardar virgem para o casamento? Não é loucura um homem perder rendimentos de salário por querer ser honesto no trabalho? Não é loucura alguém pegar o domingo, cortar no meio na chácara, na bebedeira e falar, não, eu não vou beber, eu não quero essa bagunça, eu não quero ir para o carnaval, para a noitada, enquanto todo mundo está indo, eu quero ir na igreja. É lógico isso, queridos? Não é lógico. Você já está aqui essa noite, você já está rompendo a lógica desse mundo, que nesse momento quer cachaçada, quer mulherada, quer bagunça, quer fervo, quer a balada. Você já está rompendo a lógica, porque servir a Deus não tem lógica alguma. Não tem lógica. Ora, ou tem lógica, o Abraão, Deus fala para Abraão em Gênesis capítulo 12,
sai da tua terra, Abraão, sai da tua parentela. E aí o Abraão fala, eis-me aqui, Senhor, onde é o lugar que eu vou? Deus fala, não, você só sai, a terra eu vou te mostrar um dia. Como é que é isso? Imagina você, sai do seu trabalho. Sim, Senhor, com certeza, para onde eu vou? Não, eu vou te mostrar ainda, mas sai, pede demissão. Espera aí, não é lógico. Mas o Abraão é convidado a agir pela fé, porque a fé, ela contraria a lógica humana. A fé inverte a nossa racionalidade. A fé faz com que 2 mais 2 não sejam 4. Porque na nossa vida a gente quer que 2 mais 2 seja igual a 4. Só que na fé 2 mais 2 pode ser 3, pode ser 55, pode ser 1992, pode ser o que for. Mas nem sempre é 4. Só que a gente quer o 4. E por fazer o 4 funcionar, a gente consulta o piloto, a gente consulta o dono do navio, a gente faz as medições, a gente faz as racionalizações e a gente diz, esse é o melhor caminho, e nem consulta a obra do Espírito Santo em nós. É lógico Abraão sair de sua casa? Não é lógico. É lógico Davi colocar a sua armadura, ou melhor, tirar a armadura de Saul e pegar o seu estilingue e encarar um gigante? É lógico. É lógico. Faz sentido um rapazinho desse tamanho, com 1,70 m de altura, franzino, magrelo, que nunca tinha pego uma espada na mão, é lógico que um cara enfrente um gigante? Não é, queridos, não é. É lógico que o Josué pegue o seu exército e fale assim, pessoal, vamos fazer o seguinte, Jericó vai ser nossa, Jericó é a cidade que Deus prometeu para nós. Então beleza, Josué, estamos dentro, o que a gente tem que fazer? Josué, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, eu sou o líder de vocês, vocês estão preparados? Estamos. O que a gente precisa pegar, Josué? Vocês precisam pegar, é só corneta. Corneta, Josué? Corneta. Trombeta. É só trombeta? Não precisa de mais nada? Não, só trombeta. E o que mais? Os jarros. Vamos pegar jarro? Pega jarro também, vamos fazer o batuque aqui. Aí o que mais? Não, nós vamos cantar e nós vamos dançar em torno da muralha de Jericó. Vamos fazer isso agora? Não, vamos fazer 7 dias isso. E 7 dias eles iam cantando e marchando em torno de Jericó para derrubar a muralha. É assim que derruba a muralha, queridos? Não, é com guindaste. É com, sei lá o que derrama, com explosivo, com dinamite, mas não é cantando e dançando em volta de muralha que cai. Só que isso não é lógico humano, mas faz perfeito sentido para a fé, porque a fé contraria a lógica, e é por isso que nós tomamos as nossas piores decisões, por não consultar a Deus, agimos por aquilo que faz sentido para nós, e se faz sentido para nós, é um grande erro que nós estejamos, talvez é um primeiro passo para um grande erro que estejamos tomando, e tomando muito forte na nossa vida. Faz sentido? Não faz. Só que as piores decisões que nós tomamos, as coisas mais estúpidas que fazemos, as idiotices mais catastróficas que você já fez e que eu já fiz, foi quando a gente pensou que fazia sentido, não é? Eu tenho um exemplo na Bíblia para falar disso. O Abraão é velhinho, a Sara é velhinha, já não tem mais aquela atividade sexual de 2 adolescentes, já estão na casa de centenários. Já não tem mais a fertilidade. O ventre da Sara sempre foi estéril. E agora, juntando-se com os anos, tudo ficou pior. E aí vem um anjo do Senhor e diz, Abraão, se prepara, porque vai ser uma multidão. Uma multidão, como assim? Eu já tenho quase 100 anos de idade, como é que vai ser esse negócio de multidão? Sim, Sara vai conceber, vai dar um filho para você. Ah, é? E o Abraão volta para Sara e fala, Sara, é o seguinte, a gente precisa treinar, porque o anjo falou para mim que nós vamos ter um filho, então vamos fazer o que nós temos que fazer aqui, querida. Aí talvez treinou 1, 2, 3 vezes, não conseguiu nada, aí a Sara desistiu, porque não fazia sentido. Ficar grávida num ventre estéril e ficar grávida na velhice. E sabe o que ela fez? O que ela fez? Vamos fazer dar sentido na coisa? Vamos fazer que tenha realmente uma lógica? Então, Agar, vem aqui, Agar. É o seguinte, Abraão, Agar é mais novinha, Agar tem uma fertilidade. Abraão, não faz sentido eu ser mãe, mas faz sentido Agar ser mãe. E então, o Abraão, que era muito de opinião forte, na verdade, nada de opinião forte, adere ao conselho de Sara, se deita com Agar e dá origem a uma geração que seria um grande prejuízo na história de Israel, que é a linhagem dos ismaelitas. Pior estupidez da história bíblica foi Abraão ter se deitado com Agar e não ter esperado a promessa se cumprir. Mas eu não posso culpar a Sara, porque eu faço isso o tempo todo, você faz isso o tempo todo, nós fazemos estupidez, nós fazemos idiotice, tentando que as coisas façam sentido, fazemos idiotice com o nosso dinheiro, fazemos idiotice com o nosso casamento, fazemos idiotice com a nossa profissão, fazemos idiotice com a nossa fé, fazemos idiotice com a nossa integridade o tempo todo, para que as coisas façam sentido.
Eu estou dentro disso, você também. Porque não é lógico. Não é lógico que um prisioneiro fale a respeito do que vai acontecer no mar, que só o capitão medindo o dedinho, opa, não vamos sair do porto não. Por quê? Por quê? Porque pode ser que vai ter tempestade, então o capitão já sabe. Opa, vamos segurar. Ele conhece o mar, não conhece? Só que não faz sentido. Não faz sentido. Mas o texto continua, vamos lá. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta, que dava para o sudoeste e noroeste. Eu citei ali para vocês a palavra que diz, a maioria decidiu. A maioria decidiu. O que isso significa? Significa que, vamos fazer o seguinte, o capitão fala, bom, não faz lógica o Paulo dizer alguma coisa, então vamos convidar alguém que nos faça dar lógica. Então, gente, vamos fazer uma enquete. Quem hoje quer que a gente saia do porto? Aí o pessoal começou, eu. Aí a maioria decidiu. E eles saíram do porto porque a maioria decidiu. A maioria decidiu que você tinha que beijar. A maioria decidiu que você tinha que transar. A maioria decidiu que você tinha que enganar. A maioria decidiu que você tinha que mentir. A maioria decidiu que você tinha que se vender. A maioria decidiu que você tinha que votar naquele canalha. A maioria decidiu que aquela pessoa era ideal para você. A maioria decidiu que você deveria investir o seu dinheiro dessa maneira. A maioria decidiu que você tinha que sair da igreja. A maioria decidiu por você. A maioria não é a voz de Deus. Você já ouviu aquela conversa fiada? A voz do povo é a voz de Deus? Já ouviu? É uma conversa das mais fiadas que nós sabemos. Que diz que a maioria sabe o que está fazendo, sabe nada. Quando a maioria decide, é um prejuízo para você, é um prejuízo para mim, é um prejuízo para todos nós. A voz do povo não é necessariamente a voz de Deus. E o texto continua. Versículo 13. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que havia obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. Para aí, porque esse destaque aqui é importante. O que o texto diz? Começando a soprar suavemente o vento sul. O vento sul é o vento favorável à navegação. Então, gente, está tudo bem. Está tudo legal, está tudo maravilhoso, esqueça o que Paulo disse, não faz sentido, afinal de contas, as aparências estão dizendo o contrário. Então nós alcançamos o que queríamos, vamos sair do porto. Sabe o que eu quero trazer para você essa noite, nessa passagem? É que cuidado com as aparências enganam, e enganam muito, muito. Aliás, as aparências, elas definem as nossas decisões, e acabam revelando o seu caráter monstruoso depois. Parecia inofensivo, não parecia? Parecia só mais uma conversa no WhatsApp com aquela mulher, que era amiga da sua esposa. Parecia inofensivo, as aparências enganam. Parecia que era só um dinheiro que sobrou no caixa. Parecia que era só um filme que eu iria assistir, nada mais do que isso. Parecia que era só um copinho de cerveja que eu ia tomar e não ia passar disso. Parecia que era só um trago que eu ia ter agora e não era mais do que isso. Parecia que era apenas uma namorada, mais um namorado na minha vida. Parecia que era mais uma viagem, parecia soprar um vento suave, quando na verdade, de repente, esse vento mostrou para você que as aparências enganam. Não tome decisões pelas aparências. Cuidado com o seu coração. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, quem o conhecerá? Cuidado com o seu coração, cuidado com as aparências, cuidado com o que você vê pode estar te enganando. Parece que está favorável, quando na verdade é uma máquina de enganação, quando na verdade é uma armadilha conspirando contra você. E olha o que o texto diz: pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado vento nordeste. Um vento muito forte chamado vento nordeste. Na sua tradução talvez esteja euroaquilão, que era um vento muito temido, que era um tufão de vento. Pouco tempo depois, parece que você entrou no barquinho,
Parece que você começou a fazer sentido. Não, pastor, aqui faz sentido para mim. Essas companhias, sabe, faz sentido para mim. Ainda que eles sejam baladeiros, ainda que eles estejam usando drogas, ainda que eles estejam bebendo, ainda que o negócio esteja desvirtuado, faz sentido para mim estar nesse barquinho. Pastor, está tudo certo, afinal de contas, são meus amigos, meus parças. E aí você vai na parceria e você vai andando no barquinho. E o vento está favorável. Você diz, não, o pastor falou que não ia dar certo. Que não ia dar certo? Vai dar certo, sim, olha aí que legal. Não, a palavra de Deus diz que é bem-aventurado que não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas meus amigos não são tão escarnecedores assim, não é verdade? E você vai no seu barquinho, começando a trajetória. Pouco tempo depois, o casamento começa a degringolar. Pouco tempo depois, o rendimento começa a cair. Pouco tempo depois, as notas vermelhas no boletim começam a aparecer. Pouco tempo depois, a saúde começa a dar sinais de que não está nada bem. Pouco tempo depois, você achou que estava tudo bem, quando na verdade você foi só enganado por uma ilusão. E quem fez essa escolha de sair do porto? Você. Quem agiu pela lógica? Você. Quem queria fazer sentido? Você. Então esse vento forte veio, e aí você está aqui hoje. E hoje você está aqui no último banco, talvez você esteja aqui no meio do salão, talvez você esteja nas primeiras fileiras, mas você está aqui hoje vivendo a sua própria tempestade. Você causou isso. Foi você que escolheu isso. Você quis culpar o diabo, mas o diabo não fez isso. Foi você que escolheu esse caminho. Você quis culpar o seu pai, mas não foi seu pai que desencadeou esse processo. Foi você que escolheu sair do porto. Você quer culpar o sistema político e financeiro do nosso país, econômico. Mas não foi o sistema político, financeiro e econômico que fez isso. Foi suas escolhas. Você que decidiu entrar por esse caminho. Foi você que decidiu sair do porto. Você quer colocar a culpa agora na igreja que não aceita o seu relacionamento. A igreja que não aceita esse namoro que é um absurdo. E você quer colocar a culpa. Sendo que você hoje tomou a decisão por isso. Você quer colocar a culpa nos amigos que se afastaram de você, porque você decidiu se envolver com uma gangue, com uma parceria de vida, que só traz problemas. Mas você que escolheu sair do porto, quem que está com culpa nisso tudo? Você está querendo culpar o diabo por quê? É fácil, o diabo tem costa larga. É o diabo que armou contra a minha vida, pastor, mas quem abriu o WhatsApp foi você. Foi o diabo que armou a minha vida com aquela secretária, mas quem ficou de conversinha fiada foi você. Foi o diabo que armou na minha vida, naquela quantia de financeira lá, que me trouxe a quebradeira econômica na minha empresa. Mas quem fez aqueles negócios absurdos, pensando que ia tirar vantagem, foi você. Não tem milagre, queridos, nesse mundo comercial. É lógico. Mas quando você confia em Deus, Ele mostra para você uma alternativa que não parece lógica. E é aí que a coisa começa a ficar diferente. Mas quem decidiu sair do porto foi você. Quem decidiu sair de casa, pegar as malas, deixar a esposa e viver uma aventura amorosa foi você. Foi você que saiu do porto. Foi você que desistiu de abandonar a faculdade. Foi você que saiu do porto. Foi você que decidiu engravidar precocemente. Foi você que saiu do porto. Foi você que decidiu bater na cara do seu pai. Foi você que saiu do porto. E virou um porco, né? Na verdade, quem bate na cara do pai é um porco. Você decidiu sair. E hoje você não tem apoio de ninguém. Hoje você se sente perdido, envergonhado, entristecido, e está encontrando alguém para ser o seu álibi perfeito para você culpar. Mas foi você quem saiu do porto. Foi sua decisão. E o diabo não tem culpa disso. Essa tempestade não foi o diabo que causou. Foi você. Foram suas escolhas. Um certo pastor estava saindo da igreja no final do culto, e ele encontrou o diabo sentado na sarjeta. Já tinha todo mundo indo embora, e o diabo estava lá triste, solitário, chorando, deprimido. E aí o pastor quer conversar com o diabo, dá um aconselhamento, afinal de contas, o pastor tem coração de pastor, vai ajudar o pobre diabo. Ele chega para o diabo e fala assim: e aí, seu diabo, tudo bem com o senhor? Não vai nada bem, mas o que eu posso te ajudar, seu diabo? Sabe o que é, seu pastor? É que eu estava ouvindo o que vocês estavam dizendo lá dentro da igreja. Ah, você ouviu? Sim. Vocês falaram que eu posso isso, que eu posso aquilo, que eu posso aquilo outro, que eu faço isso, que eu estou lá não sei aonde, que eu estou na casa do fulano, que eu estou na TV, que eu estou não sei aonde, que eu estou na internet, que eu estou no celular. Vocês falaram que eu estou em todo lugar, que eu posso tudo, mas eu estou aqui deprimido porque eu queria ter metade do poder que vocês dão para mim. O diabo tem poder, mas não tem todo o poder. E você está culpando o diabo de uma coisa que você escolheu. E está culpando Deus também.
Porque tem tempestades que Deus nos manda para ela. E eu sou grato a Deus pelas tempestades que Ele manda sobre mim, porque toda tempestade com Cristo no barquinho me traz aprendizado, me traz crescimento. Você lembra quando os discípulos eles vão atravessar o mar da Galileia? Os discípulos estão do lado de cá, Jesus fala, vão para lá. Aí o Pedro, pescador, Jesus não é bom e não. Está ventando, sabe aquele ventinho ruim que vira barco? Sabe aquele ventinho ruim que traz tufão? Sabe aquele ventinho desajeitado que vira tempestade? Então, Senhor, é melhor a gente não sair daqui não. E Jesus, diz o texto bíblico de Lucas, obrigou os discípulos a passarem para outra margem. Jesus falou, vão porque a tempestade é meu propósito na vida de vocês. Eu quero andar sobre o mar, quero surfar bonito, quero sair bem na foto e quero mostrar para vocês que vocês são homens de pequena fé. Quando Deus nos manda para a tempestade, glória a Deus. Tremendo, você aprende, você sai melhor do lado de lá. Mas quando você escolhe a tempestade, Deus não tem nada com isso. Ele te avisou, não sai do porto e você saiu. Não tem diabo, não tem gente que você possa culpar, não tem igreja que você possa culpar, não tem pessoas que você possa culpar, não tem Deus que você possa culpar. A culpa é toda sua por ter saído do porto quando você deveria ter ficado. A culpa é sua, cara. E você veio essa noite hoje para ouvir isso. A culpa é sua. Você que escolheu. E aí? Pastor, a palavra não era sobre vencer, desintoxicando a alma da passividade? Vamos ver o que acontece mais para frente? O navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento. Assim, cessamos as manobras e ficamos à deriva. Passando ao sul de uma pequena ilha chamada Cláudia, foi com dificuldade que conseguimos recolher o barco salva-vidas. O que é isso aqui, pessoal? Passividade, determinismo, derrotismo, vitimismo. É quando você larga os remos, cessa as manobras, você para de lutar pelo casamento, você para de lutar pela vida pessoal, você para de sustentar a sua fé em oração, você desiste de interceder pelo seu filho, você desiste de retornar à fé verdadeira, você desiste de lutar pelos seus sonhos. É quando você cessa as manobras, você está cansada de fazer aquele relatório, cansada de entrar naquela empresa, cansada de viver com aquele extrato bancário, cansada de viver com aquele homem dentro da sua casa, cansado de lidar com a rebeldia dos seus filhos, cansado de lidar com uma depressão que parece não soltar o seu coração, cansada de viver numa pendura, numa miséria, numa mediocridade, cansado de viver sem sentido, sem propósito, e então de repente você cessa a manobra. Você fala, quer saber de uma coisa? A partir de hoje, se ele chegar cedo, tarde, manhã, eu não estou nem aí. É a indiferença. Quando você chega ao estágio da indiferença, é quando você cessa as manobras e você fica para o outro estágio. Qual é o próximo? A deriva. Você não está aqui dessa noite sentindo-se assim? Deixa a vida me levar, na verdade, é uma filosofia de quem está à deriva, de quem desistiu de lutar, de quem parou de sonhar, de quem olhou para a tempestade que provocou e falou, eu fiz muita besteira, eu fiz muita porcaria da minha vida, e agora eu desisti de lutar. Quem sabe mais um copo de bebida, quem sabe mais uma cheirada de uma carreira, quem sabe mais uma mulher para eu me deitar, quem sabe um pouco mais de dinheiro desviado, quem sabe um pouco mais de afastamento da igreja e mais uma balada noturna, quem sabe mais um namoro, quem sabe mais uma pessoa, quem sabe você desistiu das manobras, você ficou à deriva, você ficou passiva, você ficou indiferente, você ficou apático e parou de lutar, e então a sua alma se intoxicou. E agora para você tudo é tempestade. E essa noite você veio aqui para ouvir que a tempestade é culpa sua. E agora, pastor, o que eu faço? Se a tempestade é culpa minha, como é que eu vou sair disso? Se eu estou à deriva e é culpa minha? Se eu estou num caminho sem rumo, não tem propósito, não tem sentido, não tem lógica a minha vida, as minhas decisões foram as mais insensatas, o que eu faço quando a tempestade é o resultado da minha própria escolha errada? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer se a falha é minha? O que eu posso fazer? Eu estraguei tudo, pastor. Eu baguncei tudo, pastor. Eu cometi as piores besteiras, pastor. O que eu posso fazer? Eu estou à deriva, eu estou aqui hoje, perdido. Meu casamento está um fracasso, minha vida está perdida. Eu estou derramado nos vícios, eu estou sem propósito de existência, eu estou triste, eu estou deprimida. E você está se sentindo de várias maneiras à deriva. O que eu faço? Bom, é aí que entra a história do vencer a passividade, de desintoxicar a alma.
Porque até agora o que eu falei não é novidade para você. O seu interior já dizia isso para você. O diabo já te acusava disso. E as pessoas diziam que você estava muito parado. E que você estava aceitando tudo do jeito que vinha. Então, o nosso companheiro não desiste, o Paulo. Versículo 17 diz que eles, levantando, lançaram mão de todos os meios para reforçar o navio com cordas, e temendo que ele encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e deixaram o navio à deriva. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Eu sempre digo isso, não tem nada melhor do que uma tempestade na sua vida, sabe para quê? Para você se livrar do inútil, para você se livrar daquilo que é supérfluo, para se livrar daquilo que é fútil na sua vida. Você está carregando fardos que não deveria carregar, está visitando sentimentos que você não deveria visitar. Quando a tempestade vem, você começa a aliviar o barco. Opa, isso aqui não presta, isso aqui não presta, essa série de TV não me presta, essa amizade não presta, esse comportamento não presta, esse sentimento não presta, essa aquisição não me presta, esse consumismo não presta. E você começa a olhar a tempestade e fala, eu preciso sobreviver. E então você começa a aliviar o seu barco. Nada melhor do que uma tempestade na nossa vida, para livrar a nossa vida das horas de WhatsApp, sem perceber que nós estamos perdendo os nossos filhos dentro da nossa própria casa. Nós estamos com o celular na mão, nós estamos conectados 24 horas a instrumentos virtuais, e estamos perdendo aquilo que é precioso. Você precisava dessa tempestade, você precisava dessa tempestade, você precisava dessa tempestade, para voltar à sanidade mental, e para ver novamente dentro do seu barco o que é precioso para você, e que você esqueceu. Quando a gente passa a tempestade, a gente tem que aliviar o barco, e só fica no barco que é importante. E geralmente no barco fica esposa, filhos, valores, fé. Alguns jogam a sogra, outros preferem ficar com ela, mas no barco fica coisa importante para nós. Se minha sogra está assistindo pela internet, você ficaria no barco, viu, linda? Beijo. Você pensou? Se ela não assistiu, eu vou ter que falar para ela assistir agora, depois dessa, né? No terceiro dia, versículo 19, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda esperança de salvamento. Perdeu, foi-se embora, acabou. Eles vão do desespero para a desesperança. O desespero é quando você ainda está lutando, é quando você está com o remo na mão, é quando você está lutando com as ondas bravas. Mas a desesperança é quando você abandonou o remo e falou, agora vai ser só chuva, só temporal e só deriva, só onda alta. Você essa noite aqui saiu do desespero ou está no desespero? Você está fazendo manobras ainda? Ou você já desistiu de fazer manobras? Você está com o remo na mão ou já abandonou? Pode ser que você esteja ou no desespero ou na fase final, que é a desesperança. E aí eu concluo com vocês, porque o nosso pregador não desiste. Versículo 21, depois que os homens tinham passado muito tempo sem comer, ó quem levanta de novo, cheio de corrente na mão, sujinho, barbudo. Posso pedir a palavra, minha gente? Eu tenho algo para dizer para vocês. E o texto diz assim, tudo que eles não queriam ouvir. Parece a esposa, né? Quando a esposa fala para você, não vai, não compra aquele carro que vai dar problema. Você compra, acaba a bateria, funde o motor, estoura o pneu, a porta não abre, já viu? Aí o Paulo parece essas esposas, né? Que roga praga quando você vai fazer, ó, mas eu não me comprometo, tá? E o Paulo falou, senhores deveriam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta. É óbvio, Paulo, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Ah, se você ouvisse a voz de Deus. Ah, se você que está aqui essa noite ouvisse as placas de sinalização. Ah, se você tivesse a oportunidade lá atrás de conhecer Jesus e tomar decisões diferentes na sua vida, não é verdade? Mas se não muda história, se não altera destinos, se não transforma futuro, o se é uma possibilidade, é uma condição. Ah, se eu fosse crente na época da minha juventude, mas você não foi, e agora você está aqui com esse trauma, está aqui com essa carga histórica, está aqui com essa crise existencial, está aqui com essas amarguras, com essas feridas abertas. E agora, pastor, e agora? Porque eu não devia ter saído do porto. Aí o Paulo levanta e fala, eu falei. Aí vem o pastor e fala, eu te disse. Aí vem a igreja na pregação e diz, eu falei para você. Mas a próxima frase é transformadora. A próxima frase é a frase que nos acalma,
é a fase que nos dá a condição de desintoxicar a alma da passividade, de dizer que a sua derrota não é definitiva, que a sua perda não é absoluta, que os seus problemas não são totais. A próxima frase que vem é a frase que vai definir a nossa vida essa noite, que vai mostrar que nada na nossa vida já está marcado, que a gente pode interferir na história, que a gente pode tomar novas decisões, que a gente pode reaver o nosso futuro. A gente não pode voltar no passado, a gente não pode voltar lá atrás, ninguém consegue fazer isso, mas eu posso a partir de agora tomar uma decisão que altera a minha vida. Agora eu disse, agora, foi essa palavra que eu disse, agora, porque essa é a palavra que Paulo diz. Mas agora, vocês fizeram besteira, vocês tropeçaram, vocês fizeram porcaria, vocês foram idiotas, vocês foram imbecis, vocês fizeram o que não deveriam fazer. O passado de vocês mostra algo negro, algo prejuízo, mostra muitas coisas ruins. Mas agora há uma possibilidade. Tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Olha só o que Deus diz para você essa noite. Você fez besteira, você tocou onde não deveria tocado, viu o que não deveria ter visto, pegou o que não deveria ter pegado, se comportou como não deveria se comportado, falou o que não deveria ter dito, agiu como não deveria ter agido. Você está aqui essa noite, você é vítima, você está aqui essa noite e você tem essa carga do seu passado. Mas agora você casou sem estrutura, mas agora você se envolveu com a pessoa errada, mas agora você entrou no trabalho errado, mas agora você tomou as decisões erradas, mas agora não é definitivo, não é constante, não é o fim da linha para você essa noite. Deus dá uma oportunidade de novos começos, mas agora é a palavra que me apresenta a palavra dos novos começos. Você pode começar de novo, minha irmã. Você pode começar de novo, meu irmão. Você pode começar de novo na sua empresa, no seu casamento, com seus filhos. Você pode começar de novo com a sua saúde. Pode começar de novo com a igreja. Você que está decepcionado com ela, pode começar de novo. Mas agora, você fez muita coisa errada. Mas agora, você não é vítima. O destino não está na mão dos outros. Você pode mudar a história da sua vida, se você ouvir Deus dizendo para você: eu vou destruir sua passividade, porque eu te dou a oportunidade de fazer agora, hoje, agora. É isso que você quer? É isso que você deseja? Ou você vai sair daqui essa noite e vai colocar no seu rádio: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Eu sei que você não tem uma história fácil, mas agora você pode ter uma história diferente. Eu sei que você sofreu muito, mas agora pode ser diferente. E qual é o tempo que essa palavra está? Agora. É a palavra dos novos começos. Agora é a palavra do hoje. Não é ontem. Não foi ontem, aliás. Não será amanhã. Mas é agora. Eu queria convidar você a pensar sobre isso. Quando é que você vai tomar uma nova decisão na sua vida? Quando é que você vai mudar a sua atitude? Quando é que você vai colocar essa palavra no seu coração e vai dizer: é verdade, eu tenho uma nova chance, tenho uma luz no fim do túnel, eu posso ser diferente, eu posso construir família, eu posso ser um homem de Deus, eu posso ser uma mulher de Deus, eu posso ser alguém digno. Quando é que você vai fazer isso? Deixa eu só contar uma ilustração aqui rapidamente. Êxodo teve 10 pragas, lembra? Quando teve a praga das rãs, o faraó ficou desesperado. Era sapo para todo lado. Era sapo em cima da cama, sapo na despensa, sapo sobre a mesa, sapo na cadeira, sapo embaixo do tapete, até dentro do sapato tinha sapo. Aí o faraó fica desesperado com aquele negócio asqueroso, nojento, e chama o Moisés e fala: Moisés, eu não aguento mais, vai, leva esse povo logo para o deserto, vai embora daqui, eu não quero mais saber, pode levar o povo. Aí o Moisés pergunta para o faraó: você quer que tire a rã? O faraó: sim, quero, claro. Quando você quer que eu tire a rã? Eu não sei porque que o Moisés perguntou isso, mas ele perguntou. E eu não sei porque o faraó respondeu aquilo, mas ele respondeu. O que o faraó respondeu? Quando? Amanhã. Gente, ele está com sapo, está com rã, ele está com um bicho asqueroso, ele não aguenta mais aquilo. Mas quando alguém pergunta: quando é que você quer que isso mude? O faraó diz: amanhã. É porque eu já gostei dessa rãzinha, ela tem que ter nome. Essa aqui é até bonitinha, é a Filomena. A Filomena, ela dorme do lado da minha esposa já.
Eu já me acostumei com as rãs. Faz o seguinte, amanhã você manda ela embora, porque amanhã me dá tempo de despedir. Amanhã dá tempo de eu ter meu último contato. Amanhã dá tempo de eu me preparar. Amanhã tire as rãs do meu meio. É a pergunta que Deus está fazendo para você. Quando é que você quer que eu mude a sua história? Quando é que você quer que eu mude o seu trajeto? Quando é que eu reverta a sua situação? Quando é que você quer que eu faça algo na sua vida? Deus está perguntando para você essa noite. E talvez você esteja dizendo, pastor, só me dá um tempinho aí para eu poder me despedir do pecado. Só me dá um tempinho para eu poder me despedir do meu passado. Só me dá um tempinho para eu poder associar essas palavras. Quando é que você quer que Deus mude a sua vida? Amanhã? Se você falou amanhã, você é um faraó e provavelmente você não vai receber essa transformação. Mas agora, se você quiser agora, essa noite, nessa igreja, enquanto nós vamos encerrar esse culto daqui 5 minutos, nós vamos encerrar esse culto, você pode dizer agora, mudou já hoje, é algo diferente. Eu vou buscar os meus sonhos, eu vou viver o melhor de Deus na minha vida, eu não vou ser mais passivo. Eu não vou ficar colocando a culpa nas entidades universitárias, não vou ficar colocando culpa nos meus pais, não vou ficar colocando culpa na igreja. Eu vou assumir, vou falar agora. E aí o Paulo dá uma ótima notícia. O versículo que eu acabei de ler com vocês. E estão em alto mar, não tem ilha, não tem nada. Aí o Paulo fala assim, eu tenho uma boa notícia para vocês, ninguém vai morrer. Ah é, Paulo, que bom, graças a Deus. Aí o Paulo só tem uma má notícia, qual é? O navio vai ser destruído. Em alto mar, o navio vai ser destruído. Você acha que é uma coisa boa, uma notícia como essa? Pois é. Quando você toma uma decisão séria na sua vida, é provável que o seu ídolo seja destruído. Quando você toma uma decisão séria em relação a mudanças na sua história, o seu ídolo tem que se acabar. E aqui eu peço para vocês colocarem em pé. Eu peço para a equipe de louvor subir mais uma vez. Eu queria dizer para você essa noite. O que representa navio para você? Navio é tudo aquilo que nos dá segurança. Navio é tudo aquilo que nos mantém sobre a superfície. Navio é tudo aquilo que nos faz flutuar. Navio é tudo aquilo que nos faz bem e nos leva pelos mares. Navio é tudo aquilo que nos traz paz. Para eles, navio é segurança. Para eles, navio é possibilidade de avançar. Para eles, navio é possibilidade de crescer. O que é navio para você? Navio para você é o seu ídolo. Navio para você é o seu bezerro de ouro, que você fez uma idolatria em torno disso e achou que era isso que te dava segurança, quando na verdade, Deus afundar esse navio seu, você não tem para onde correr senão Ele. O seu navio é o seu ídolo. Você criou uma idolatria em torno dessa pessoa, em torno dessa situação, em torno desse comprometimento. Você criou um ídolo para você, é o seu navio. E se você está nesse navio, tudo vai bem. E quando esse navio dá sinal de que vai afundar, você fica desesperado. O seu trabalho é o seu ídolo. Você abandonou a família, abandonou os filhos para crescer profissionalmente. E o seu barco começa a dar sinal de que vai naufragar. Então você se desespera, porque a sua única fonte de segurança é o seu trabalho. Não é assim, meus irmãos. A nossa fonte de segurança é quando a gente aprende a colocar o olho para fora do navio. É quando a gente consegue ver Jesus andando por sobre as ondas. É quando a gente vê que a nossa fonte de segurança não é aquela estrutura de madeira, não é o trabalho, não é a família, não são as pessoas ao nosso redor, não é a posição financeira, não é a condição social, mas Jesus Cristo que está do lado de fora do barco. Tudo que você precisa essa noite é que seu navio seja destruído, para que você olhe novamente para fora do seu barco e veja Jesus e enxergue que Ele é a única segurança para você. Essa noite, o seu navio precisa ser destruído. Aquilo que você está colocando como ídolo e bezerro de ouro para você, a sua fonte de segurança pessoal, a sua fonte de segurança emocional precisa ser destruída. O navio precisa naufragar. E sabe por que hoje você está tão desiludido e desiludido? Porque a maior parte do tempo nós passamos tentando fazer o barco flutuar, quando na verdade Deus quer fazer o barco afundar. Você está querendo fazer o seu barco flutuar, o seu navio flutuar, se esforçando para isso, para mantê-lo sobre a superfície, quando na verdade hoje Deus está querendo que você entenda que Ele quer afundar. Ele quer destruir o seu navio, para que você aprenda a confiar nele novamente. Ele quer destruir o seu barco, para que você aprenda a esperar nele novamente. Por isso eu queria convidar você essa noite. Qual é a escolha que você fez? Qual foi? Qual a decisão que você te tirou do porto seguro e te levou para o meio da tempestade? Você está à deriva essa noite?
Você sente que você é fruto das suas escolhas erradas? Mas agora, Deus é misericordioso. Ele pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história, pode transformar a sua trajetória. Isso não é definitivo, isso não está determinado. Transforme-se essa noite, mude essa noite, porque Jesus está aqui e Ele está chamando você para colocar os olhos nele. Tire os seus olhos do seu barco e coloque os seus olhos nele. Esse cântico diz que há momentos que na vida que nós pensamos olhar para trás. Cadê meu barco? Eu estou sobre as águas. Mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. Clame o nome de Jesus essa noite. E se você quer um novo começo para a sua vida, com Jesus Cristo e não com o seu barco, com Jesus Cristo e não com o seu navio, se você quer um novo começo, 2 minutos para nós podermos vir aqui à frente, para nós podermos orar juntos, para nós falarmos: hoje não é amanhã, as minhas rãs serão retiradas hoje, não será amanhã. Hoje chegou salvação nessa casa, hoje chegou transformação na minha vida, hoje as rãs foram embora, não terá tempo para despedir, porque Deus me mostrou que agora tudo pode ser diferente. Enquanto cantamos, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Há momentos que na vida, momentos que na vida, você que quer começar de novo, você quer começar de novo na sua vida, é preciso pedir ajuda. Você que vê que o seu barco está afundando, você que sente que as emoções estão te traindo, e você que está pensando que tudo é lógico, que tudo é racional, você que precisa de mais fé, de mais esperança, pedir ajuda para poder continuar. Clame esse nome. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar. Mais uma vez, se clamamos o nome de Jesus, e clamamos o teu nome, Senhor. Nosso barco está afundando, a tempestade chegou, nós não temos mais para onde ir, as pessoas viraram as costas para nós, mas clamamos o teu nome, clamamos o teu nome, Senhor. E clamamos o nome de Jesus. Ele te ajuda essa noite. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Feche os seus olhos. Convidar o pastor Jango que vem aqui à frente. Ele vai fazer essa oração com vocês aqui essa noite. Eu quero orar com vocês nesse momento. O que é que precisa mudar? Talvez você se sinta vítima. Talvez você se sinta com uma culpa no seu coração. Mas agora, mas hoje, mas agora, Deus pode mudar a sua trajetória e a sua história. Senhor nosso Deus, trazemos na Tua presença agora a nossa vida, trazemos o nosso coração dilacerado, cortado, trazemos a nossa alma nessa noite e estamos derramando ela no altar do Senhor. Senhor, Tu conheces os motivos, Tu conheces aonde está doendo e aonde está desconfortável no coração, no entendimento e na alma de cada pessoa nessa noite que aqui está. E não há ninguém, Senhor, entre nós que consiga tocar como o Senhor toca. Não existe ninguém que consiga reverter a situação como o Senhor é capaz de fazer. E o Teu povo veio, o Teu povo ouviu a palavra, o Teu povo foi abençoado com a palavra e desafiado a estar aqui agora. E cada um traz a sua causa, cada um traz a sua dor, a sua angústia, cada um traz agora em suas mãos os pedaços
de vida, talvez, que deixaram para trás. Mas nós estamos agora na presença de um Deus que nos ama como ninguém nos ama. Estamos na presença de um Deus agora que conhece a nossa vida por dentro e por fora, e se importa com a nossa vida como ninguém se importa. Não existe ninguém que mais se interesse com a nossa vida, a nossa família, a nossa história, como o Senhor se importa e se interessa. Por isso, nessa noite, Senhor nosso Deus, nós te pedimos que cada pessoa seja visitada pelo Senhor de uma maneira especial. Que o Deus de toda suficiência se manifeste agora diante das nossas impossibilidades. Que os nossos navios sejam afundados, ó Deus, mas que a nossa vida seja preservada para melhor servir ao Senhor e andarmos com a cabeça erguida, como servos, servas, discípulos e discípulas que te amam acima de qualquer outra coisa. Deus, em nome de Jesus Cristo, restaura o que precisa ser restaurado, reconstrói, reedifica, escreve uma nova história nessa noite, Deus, para que o teu nome seja testificado, testemunhado, aplaudido, considerado, respeitado através dessas vidas e do testemunho que vai repercutir através do milagre que o Senhor já começou a fazer. Hoje à noite, nós colocamos diante do altar do Senhor as nossas armas, as nossas defesas, um coração aberto, para que o Senhor possa manifestar o seu poder, a sua graça, a sua cura, a sua visitação neste lugar. Por favor, Paizinho querido, escuta o nosso clamor, ouve a oração do teu povo, vem como socorro na vida de cada pessoa que hoje, confiantemente, vem aqui declarar que eles não podem, que eles não sabem, que eles não têm forças, mas eles estão declarando com essa atitude que o Senhor pode mudar a sua história. Nós oramos porque cremos em um Deus que pode todas as coisas, no poderoso e gracioso nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém e amém. Amém. Recebam a bênção, irmãos, que o amor de Deus tão maravilhoso, a graça do Senhor Jesus e também as consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e todo sempre. Amém. Terça-feira o pastor Joango estará trazendo a palavra. Queria que você estivesse conosco aqui para participar. Não saia sem dizer para a pessoa que está perto de você, pelo menos para 5, você não está mais à deriva. Você não está mais à deriva. Te vejo aqui essa semana. Deus abençoe, uma ótima semana. E você que nos assiste pela internet, obrigado pela companhia. Deus abençoe vocês e que vocês tenham um ótimo feriado também, aproveitando da presença do Senhor. E clamamos...